Olá, traders, muito bom dia. Hoje a agenda é mais morna, mas ainda traz alguns pontos importantes para os mercados. No cenário internacional, a gente vai acompanhar os PMIs, que fazem a calibração das expectativas dos juros, ok? Para o dia de hoje, a gente vai acompanhar as notícias e também as oportunidades no cenário internacional dos ativos. Vamos para os mercados aqui americanos. Mercado americano, S&P 500 caindo aqui em 0,05%, Dow Jones 0,20% em leve queda. Já Nasdaq subindo em leve alta em 0,6%. O índice do medo segue controlado depois que o mercado entrou no modo espera. Né? O que quer dizer o modo espera? Após o rally das petrolíficas como Chevron e ExxonMobil, as petrolíficas em relação às operações nos Estados Unidos dispararam pelo motivo de que as empresas americanas vão poder fazer extração de petróleo lá na Venezuela. A tendência agora é de acomodação. Como estava dizendo, a volatilidade foi parcialmente absorvida e enquanto o mercado trabalha num menor risco de uma escalada militar. A crise com o Maduro segue de olho no radar, mas em modo espera. Pessoal, então é o seguinte, o que a gente vai ver para os próximos dias? NVIDIA começou a lançar novos produtos para a força-tarefa na inteligência artificial, lançando a sua próxima grande plataforma no setor de inteligência artificial. Temos também impulsionamento lá no mercado chinês. Nesta madrugada, voltaram a dizer que vão impulsionar a inteligência artificial. Então, segue no radar para 2026 o boom das IAs, mesmo a questão do risco de bolha, né, que vem acompanhando, ok? Bom, o cobre disparou para um novo recorde, as ações chinesas dispararam para um nível mais alto em 4 anos e agora a Hyundai entra na corrida contra a Tesla para produzir robôs humanoides em massa, tá? Lembrando que a Tesla vem tentando impulsionar as suas vendas no varejo, né? E emplacando aí, quem sabe, os robôs humanoides. Vamos aqui para as agendas do dia de hoje, pessoal. Como eu estava dizendo, uma agenda mais morna, mas tem alguns pontos de atenção. Bom, na madrugada de hoje, a gente teve bastante PMI na zona do euro. Tivemos na França, na Itália, na Espanha, tivemos ali também na Alemanha e no Reino Unido. O que aconteceu? O IPC, ou o PMI, que nós tivemos, esses dois índices que medem a inflação de cada país, eles vieram meio mistos, né? Alguns veio bons e alguns veio mais abaixo. Por exemplo, no Reino Unido veio abaixo, mas não sentiu nada em relação à bolsa de lá, em relação ao índice do Reino Unido, ok? A gente vai analisar tudo isso no gráfico. O que é o ponto de importância? Para quem operou na madrugada, teve bastante volatilidade no mercado europeu. Já no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem notícias relevantes. No Brasil, às 10 horas, tem o PMI de serviços, do setor de serviços aqui no Brasil. Nós temos também na Alemanha o IPC da Alemanha anual. E também temos às 10 horas algumas falas de alguns dirigentes dos Fed Boys, tá? E está programado ao longo do dia. Às 10 horas, então, tem o discurso de Barkin, que é um dos membros do FOM. Às 10h55 tem o índice Rebuck anual, tá? Tem notícia no Canadá, mas tudo baixo impacto. O que vai ser bem importante, pessoal, vai ser a notícia do Brasil e aqui o PMI de serviços nos Estados Unidos. Notícia 3 estrelas, alto impacto, que é o setor de serviços, ok? Certo? O PMI ajuda bastante a calibrar as expectativas dos juros, junto com as falas dos dirigentes dos Fed Boys. Tem às 10 horas, a princípio está programado aqui às 10, mas tem mais falas de dirigentes dos Fed Boys que não está aqui na agenda, tá? Eles vão estar falando ao longo do dia, ok? Depois a agenda segue mais vazia, segue mais morna. A gente tem um pronunciamento lá na zona do euro do presidente do Banco Central da Alemanha, Mauderer. Tá? Às 12 horas tem também notícia na Nova Zelândia, baixo impacto, inclusive hoje a moeda da Nova Zelândia está fortíssima, tá? Tem balança comercial no Brasil às 15 horas, alto impacto para quem opera no mercado brasileiro e também os ativos ali que impacta no mundo todo, ok? Ao longo da tarde, pessoal, a gente segue com uma agenda depois das 15 bem vazia. A movimentação a gente vai ter ali basicamente só à noite no pregão asiático. A partir das 9h30 a gente tem alvará de construções na Austrália e tem também, aqui na Austrália, tem também, deixa eu ver aqui, PMI de serviços, não, o IPC da Austrália, perdão, o IPC da Austrália, bem importante também, tá? No mesmo horário, às 21h30, às 9h30. No Japão, a gente tem notícias às 9h30, com abertura do mercado asiático, PMI de serviços. Média volatilidade dos mercados, ok? Aí depois, pessoal, algumas notícias ali não são tão relevantes, mas tem impacto, mas não vai dar aquela volatilidade esperada, né? Para quem gosta de volume e volatilidade,
é uma excelente oportunidade de operar ali com notícias 3 a 2 estrelas, ok? Tá? Certo, vamos aqui para os gráficos aqui, o pessoal que está enlouquecido, né? Ontem a gente analisou aqui, ó, começando na tela para vocês, o principal índice americano, que é o SP500, tá? A gente analisou ele num possível movimento de alta. Para quem acompanhou a gente, aproveitou e surfou esse grande movimento, tá? Eu deixei ontem para vocês, comentei, acho que subiu até no TradingView uma análise educacional, tá? Para quem está na nossa comunidade, recebeu de primeira mão, né? Então, basicamente, a gente tinha esta resistência aqui, né? Uma resistência mais forte aqui no SP500, rompeu ela com volume, com força compradora, e agora, pessoal, ele fez um choque, uma mudança de caráter da estrutura do preço, né? A gente tinha uma tendência de baixa, fez a confirmação, aqui, excelente oportunidade. A gente fez a análise ontem e aproveitou esse movimento, tá? E exatamente para hoje, o que a gente percebe? Ontem o índice americano fez uma subida forte e lateralizou por aqui num zigue-zague do preço. Então, o que acontece? A gente tem uma base de preço nessa região, onde ele conseguiu e está defendendo. Né? Então, ele tentou romper na madrugada de hoje. Né? Se perder esta mínima aqui, pessoal, a gente confirma uma leve queda no mercado americano. Tá? E aí, excelentes oportunidades de trabalhar num fator de baixa. Porém, neste exato momento, ele está fazendo aquele repique, né? Teve esse movimento de queda forte na madrugada e está fazendo aquela correção. Então, se ele, por exemplo, querer fazer um pullback, que é um pivô de baixa, ele vai começar a fazer esse movimento e vai vir para romper aqui, tá? Agora, o que é importante ficar de olho, se você quer trabalhar no mercado americano e quer trabalhar a favor da tendência altista, espere ele voltar a subir aqui, ó, e a entrada seria mais cautelosa neste pivô de alta, tá? Com base de preço, movimentação para cima, ok? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no Dow Jones. Dow Jones também o mesmo gráfico, excelente movimentação aí, tivemos ontem, começando a semana aí com chave de ouro, tendência de alta, ok? Beleza? Nasdaq, a gente percebe aqui também o gráfico igualzinho do SP500. Vamos dar uma olhadinha no mercado asiático. Nesta madrugada a gente continuou a tendência altista. No finalzinho do pregão, acabou devolvendo quase todo o movimento de alta aqui que nós tivemos no dia 6. Fechou estável basicamente no 0 a 0, né? Mas nós tivemos quase 1% e pouquinho de alta, beleza? Mercado japonês, pessoal, ficar de olho que se também perder essa mínima aqui nas próximas horas, ou até para o pregão asiático à noite, a gente começa a fazer a reversão também dessa tendência altista, beleza? Ok? É bom ficar atento a essas oportunidades. Inclusive as médias móveis estão querendo fazer uma inclinação até para um possível cruzamento, beleza? Ok. Mercado chinês, vamos dar uma olhadinha aqui no HK50, também mercado de alta, tá? O mercado chinês ainda continua forte, né? Tivemos também algumas notícias por lá, onde os chineses vão impulsionar a economia no investimento do setor de IA, tá? A tendência aqui é fazer um pullback mesmo, depois dessa movimentação de alta, e continuar o movimento, tá? Zigue-zague natural do preço na tendência altista. Na Europa, o DAX da Alemanha, principal índice econômico lá da Europa, segue numa tendência forte de alta, abriu em alta, retomando aqui o movimento, fez pullback nas médias e está retomando sua movimentação. Lembrando que a Europa fecha só entre 12h30 às 13 horas, tá? Então, ó, excelentes oportunidades de continuidade do preço e tem aqui uma movimentação de rompimento de máxima, confirma a continuidade desta tendência, ok? No Reino Unido, o CACEM, que é o FTSE, a gente percebe que ele teve ali um impacto em relação aos PMIs, tá? Na madrugada de hoje, mas não foi o suficiente para que revertesse a tendência altista e manteve-se forte, tá? Os mercados americanos, europeus e asiáticos seguem fortes e firmes aqui em movimentos altistas, animados com essa abertura de mercado em 2026, ok? Vamos agora acompanhar aqui as ações. A gente percebe também oportunidades na Nvidia, Tesla, Apple, ok? Aqui, ó, Nvidia segue aqui no fechamento de baixa, abriu em alta, fez aqui fechamento de gap, tá? Tá numa situação bem lateral aqui, tá? Base de preço. E aqui a Nvidia, pessoal, excelente oportunidade nesta base de preço de suporte, tá? Um baita suporte, onde abrindo o mercado americano hoje, excelente oportunidade para fazer essa reversão aqui, porque estamos no mercado lateral, né? Então, se tá lateral, o que acontece? A gente tem essa movimentação aqui em cima de uma resistência e uma base de preço de suporte aqui. E o preço está dentro dessa faixa, né? Fazendo esse zigue-zague aqui, ó. Então, você acompanha este movimento aqui, ok? Também outra oportunidade aqui no mercado da Nvidia. Já em Tesla, né, com a notícia de impulsionar suas vendas no varejo, já está revertendo aqui, depois dessa movimentação de alta aqui, ó, Tesla, no curto prazo, time frame de 1 hora, a gente percebe um rompimento da linha de baixo. Quer dizer o quê?
um rompimento de uma reversão, uma nova tendência iniciando no mercado. Cruzamento de compra aqui acontecendo na Tesla, cabe ainda a confirmação, mercado ainda abrindo hoje para cima, ou pelo menos rompendo esta linha aqui, ó, também tem oportunidade nas ações da Tesla, ok? Vamos aqui para commodities, vamos falar de petróleo. Petróleo Brent, que é referência para Petrobras, também segue em tendência de alta, aqui, ó, rompimento aqui de uma região importante, um suporte aqui entre 61,90 e 62 dólares, tá buscando essa região, tá? Se estabilizando aqui também, tá? O petróleo vale a pena, quem gosta de operar petróleo, tá numa base de preço que importante movimento para fazer essa reversão para cima, ou pelo menos fazer uns scalps, operações rápidas e curtas, ok? Já a dominância do dólar no mundo todo, que é o índice DXY, segue aqui retomando a movimentação. Ontem estava forte, devolveu ao longo do dia e agora segue uma retomada mais altista aqui, ganhando força no mundo todo a dominância do dólar. E o dólar mais forte faz com que as moedas contra ele acabam desvalorizando. A gente vai dar uma olhadinha também no EURUSD, os pares ali como GBP-USD, os pares como dólar e ien. A gente vai dar uma olhadinha em todos esses pares ali, ok? Mas segue a retomada altista aqui na dominância do dólar. Já o Shao, o ouro, seguiu aqui mais leve, uma tendência mais estável, mais lateral. Quer dizer o quê? Nós temos uma base de preço nessa região aqui do Shao, tá? Temos uma resistência ainda a ser superada nessa região dos 4,460, tá lateral exatamente nessa região. O que pode acontecer no Shao é ele voltar para uma movimentação aqui mais altista, né? E buscar um rompimento nesta região aqui dos 450, tá? Região de bola a bola. Tá segurando exatamente em cima dos 450, né? E aqui para cima dos 460, né? Corrigindo 460 e tá segurando nos 450, ok? Essa região dos 4,440 também serve como suporte aqui, tá? Então, fique atento, né? Porque ainda a gente está numa tendência altista aqui no Shao e vale trabalhar a favor da tendência. Qualquer movimentação abaixo dessa região dos 440, pessoal, pode fazer a reversão. E ainda temos a média de 200 aqui servindo como um baita suporte, ok? Beleza? Bitcoin, falando de mercado cripto, Bitcoin também segue na movimentação aqui de alta, tá buscando, pessoal, romper a lateralização. Vale a pena ficar de olho, nós estamos numa tendência lateral aqui, ó, nesse retângulo, num gráfico de 4 horas, se você der uma olhadinha, forte aqui, por um bom tempo. E basicamente ele está buscando esse rompimento aqui. Pode ser que nas próximas horas a gente rompa essa região dos 94 aqui e desencadeie um novo movimento lá para 95, 96, 97 mil dólares, tá? E aí, mercado cripto, Bitcoin melhorando, movimenta todo o mercado cripto, melhora todas as altcoins, ok? Bitcoin fazendo um pullback aqui, tá? Um pullback aqui nessa movimentação, fundo ascendente, buscando aqui uma retomada. Vale a pena ficar de olho nesse rompimento aqui entre 93,680 e basicamente 94,400, ok? Tá? Para quem é entusiasta do mercado cripto. Fechamento aqui, pessoal, com a parte dos pares cambiais. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, EURUSD, tá? Com o dólar um pouco mais forte agora em retomada, o EURUSD acaba perdendo força, né? Por isso, volto a dizer, perdendo esta mínima aqui no EURUSD, a gente faz aqui uma movimentação de queda. Pode sim fazer um pullbackzinho aqui, tá, pessoal? Toma cuidado com esse pivôzinho para depois continuar o movimento. E lembrando que a gente tem uma região de suporte aqui, nessa região de bola a bola do 1.17, tá? As regiões de 0,0, bola a bola, 1.17, 1.16, 1.18, são regiões que ele tende a ter uma dificuldade de romper, tá? Só rompe com o quê? Com o volume, com força compradora. Hoje, inclusive, tem notícia aqui nos Estados Unidos, né? Se você pegar aqui o horário da notícia, fique atento porque com essa movimentação da notícia, pode movimentar e furar esses preços, né? Notícia nós temos aqui, ó, às 10 horas, né? Não é tão relevante, acho que o mais importante vai ser às 11h45, o PMI de serviço. Aí sim vai agitar o mercado, ok? Outro ponto importante aqui, outra oportunidade aí para vocês, dólar e ien ganhando força, né? Dólar mais forte, dólar fica mais forte também as outras moedas. O SDJPY aqui, ó, num rompimento de um possível fundo duplo, né? Ou um fundo triplo, né? Mais conhecido também, tá? Fundo duplo aqui ou um fundo triplo usando esse fundinho aqui, tá? Rompendo essa linha que é a linha da neckline, a linha do pescoço, excelente oportunidade também da reversão. Inclusive, depois de uma movimentação de baixa, aqui a gente tem um baita padrão que faz essa reversão do preço. E inclusive aqui, ó, ele está querendo fazer um cruzamento de compra, tá? Excelente oportunidade também no dólar ien. Fica atento, trader, bastante oportunidade hoje também. Dólar neozelandês fazendo correção, fique atento que ele pode parar nessa base de preço aqui dos 0,57 e 850, ok?
tá? Nova Zelândia versus dólar, o dólar neozelandês mais fraco frente ao dólar, né? Por isso que está fazendo essa correção, mas pode fazer aquele repiquezinho depois dessa queda que teve aqui, beleza? Vamos continuar aqui, ó, GBP/USD, também aqui, ó, rompeu esta linha aqui, ó, que era a linha da neckline, possível topo duplo aqui, tá? Aqui rompeu essa linha da neckline, também queda mais forte aqui no GBP/USD e tem condição de abrir espaço de cair, continuar caindo mais, né? Ou pelo menos buscar a nossa média de suporte ali de 200 períodos para fazer um pequeno reteste nela, né? Ok? Certo? Fica atento, bastante pares cambiais aqui. Vamos dar uma olhadinha nos pares aqui do AUD/USD, Austrália versus dólar. A Austrália também desvalorizando frente ao dólar, né? Testando aqui uma base de preço nessa região aqui dos basicamente 0.6750, 0.67100 também, tá? Ok? E tem uma região de order block aqui, pessoal, né? Bastante compradores interessados nessa região do dólar australiano com dólar americano, ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Euro JPY. Euro JPY, depois de uma movimentação de queda, tentando se recuperar e fazendo fundos ascendentes, ó. Um fundinho aqui, outro fundinho aqui, outro fundinho aqui, cada vez voltando menos. Fique atento no Euro JPY, porque, pessoal, se ele conseguir se manter aqui e os próximos candles virem em alta, pelo menos ganhar acima daqui, ó, dá uma excelente entrada de reversão e continuidade nessa tendência altista. Não pode perder essas mínimas aqui, pelo menos essa aqui, ó, dos dois pavio e essa aqui, tá? Ainda tem esperança de continuar para cima. Então, fique atento a esses pontos objetivos e as notícias que nós temos para esta terça-feira, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para fechar agora, então, o nosso programa Gol do Dia com chave de ouro. Vamos, então, ao GBP JPY, queda também, tá? Reversão de queda. Deixa eu ver aqui, mercado brasileiro, vamos falar um pouquinho de dólar aqui, ó. Mini dólar, ó. Mini dólar com uma tendência de queda, caiu ontem, acertamos na tendência. Basicamente hoje, pessoal, aliás, o que se espera para hoje, né? Ontem o fechamento ele foi em queda e fez aquele repique, né? Tem que ficar atento que hoje ele pode querer corrigir esta movimentação de queda. Pelo menos aí fazer um possível reteste por aqui, né? E mercado brasileiro, dominância do Ibovespa, né? Seguiu em alta, acompanhando os mercados americanos também, já na retomada, mais otimista global, ok? Seguindo uma movimentação altista, o que pode fazer hoje é um pequeno reteste aqui, pelo menos uma correção dessa movimentação, e ainda assim trabalhar a favor da tendência. Temos bastante gente interessada de compradores, regiões de orders blocks, no 162.800 até 163.200, tá? Bastante compradores e um baita suporte aqui nesta mínima, ok? Então, pessoal, aí ó, fica atento às oportunidades, às notícias, bastante oportunidade nos pares cambiais, ações e índices globais, americanos, europeus, ok? Fica atento aí, trader, e peço para você, se você é novo aqui, já me ajuda aí, já se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante e ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Um grande abraço a todos e vejo você amanhã aqui comigo no programa Gol do Dia. Chega por hoje. Grande abraço.